Olá! Hoje então nós vamos dar continuidade àquela primeira aplicação que a gente construiu na aula passada, onde nós criamos elementos HTML, lembra? Através de códigos, e códigos são simplesmente palavras, só que são palavras onde o navegador ele vai criar alguma coisa baseada naquilo. Né? Então nós aprendemos alguns elementos, por exemplo, o HTML, o parágrafo, o input e o botão. Lembrando que existem elementos que são somente visuais, como imagens, por exemplo, e tem elementos que são interativos, como um botão, onde o usuário ele pode clicar, como um input, onde o usuário pode digitar um texto. Por exemplo, o site do Google tem ali a barra de busca, tem o botão. E lembrando que aquela barra de busca, onde o usuário ele pode colocar textos, ele é chamado de botão. Então ele é chamado de input, desculpa. E esse input ele é escrito através de tags, que foi o que eu comentei na aula passada. Tags são o quê? São códigos que são escritos dentro dessas flechinhas aqui, e toda tag que abre ela precisa ser fechada. Aqui só uma dica, a gente consegue fechar algumas tags assim, sem precisar escrever ela de novo. Então, a gente pode fechar abrindo ela e fechando dessa forma, ou assim. Porém, só algumas que dá para ser dessa maneira aqui. A gente chama de um atalho para fechar as tags, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer a estilização, né? Lembrando que todas as pessoas, elas nascem cruas, elas nascem sem roupas, e aí os pais eles aplicam os estilos na criança, colocando roupa, touquinha, meia e etc. Na programação aqui também é da mesma forma, os elementos eles nascem cru, né? Eles nascem nu, vamos dizer assim, e aí a gente vai aplicando os estilos. Como que a gente aplica esses estilos? Bom, primeiro a gente tem que colocar uma tag chamada style, e aí a gente abre ela dessa forma e fecha ela aqui também. Aqui dentro a gente vai escrever códigos que a gente chama de códigos CSS, que são códigos de estilo, né? Ele é escrito de uma forma diferente da do HTML. O HTML ele usa as tags, né? E o CSS ele usa uma linguagem diferente. Basicamente, você precisa selecionar qual elemento você quer estilizar, por exemplo, um botão, e você define o que você quer que esse botão tenha de estilo, por exemplo, uma cor, uma letra diferente, um tamanho, uma largura, uma altura. Então a gente vai começar a escrever códigos CSS aqui. Porém, o que eu quero fazer nessa aula? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente está no site que a gente desenvolveu na última aula. Você vê que a gente já tem uma barra onde a gente pode digitar textos e a gente tem um botão de pesquisar. Então, vamos clonar o site do Google, vamos fazer algo parecido com o site do Google aqui, apenas aplicando estilos e colocando algumas tags mais, como a imagem, por exemplo, que a gente não colocou. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o endereço dessa imagem, para mim estar colocando ela na minha aplicação. Vou voltar aqui na parte do meu código, né? E vou colocar aqui embaixo da tag de estilo, eu vou colocar aqui a tag img. Img, ele já completa para mim aqui o Visual Studio Code, e nessa parte aqui de src eu vou estar colocando dentro o link dessa imagem que a gente copiou. Salvo. Se eu voltar aqui no meu código, eu atualizo e a imagem já está lá. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Vamos arrancar... deixa eu voltar aqui na parte do código. Vamos arrancar esse bem-vindo, porque não tem isso no Google. Eu vou apagando ali. Vamos colocar aqui pesquisar Google, que é o que está escrito no site do Google. Vocês podem ver aqui, ó. Se a gente for aqui no site do Google, ó, pesquisa Google, tá? Então, pesquisa, deixa eu apagar esse R, Google. Venho aqui na parte de estilos
E aí, deixa eu na verdade voltar aqui, no F5, ó. Tá, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa centralizar isso, e aí a gente pode fazer de uma forma aqui fácil a primeiro momento, que é colocando uma tag center, né? Por enquanto, coloco esse código aqui dentro, né? Que aí eu falo para o HTML que tudo que está aqui dentro vai ser centralizado. Volto lá, dou um F5, já vejo que está centralizado. E aí repara que a gente precisa fazer o quê? Que essa imagem fique numa linha, esse input fique em outra linha e esse botão fique em outra linha. Como que a gente pode estar fazendo isso? Bom, é muito simples, tá? Agora a gente vai entrar no código CSS, né? Então como que a gente fala para imagem e o botão, né? A gente fala dessa forma assim, ó, quero estilizar a imagem, vírgula, o botão, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou colocar os estilos que eu quero. Bom, eu quero então que a imagem fique numa linha só e o botão também fique numa linha só. Então eu posso usar este código aqui, ó, display block. Não precisa decorar o nome, assim. Claro que você vai precisar decorar isso aqui, mas calma que nessa primeira aula não é tão fácil de decorar isso daqui. Então eu quero que você entenda que existem estilos, que os estilos eles são aplicados dessa forma aqui, dentro do style, através de você selecionar o que você quer estilizar. Por exemplo, eu quero estilizar uma imagem, quero estilizar um botão. Por exemplo, eu poderia colocar aqui cor nesses caras, na imagem ou no botão, e colocar uma cor vermelha. Red em inglês é vermelho. E dessa forma o meu botão iria ficar vermelho. No caso aqui, eu só estou falando que eu quero que estes caras ocupem uma linha. Eu quero que esses caras aqui, eles ocupem uma linha e o que vem depois deles fique em outra linha. Então, basicamente, é esse código aqui que faz isso. E eu quero dar uma margem, entre eles. Aqui eu coloco margem entre eles de 20 pixels. Pixels são os pontinhos que tem na tela. Então, ao invés de dar 20 centímetros, eu falo pixels aqui no computador. Vou salvar. Se eu voltar lá e dar um F5, ele já está um embaixo do outro com espaçamento aqui um pouquinho. Beleza. Agora eu vou voltar ali no meu código e não está ainda parecido com o Google, né? Falta colocar ele um pouquinho mais para baixo, fazer alguns detalhes. Bom, isso tudo é feito através dos estilos, né? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. Essa minha imagem aqui, eu vou selecionar somente ela. Eu quero que ela tenha uma margem top, de cima. Então, eu quero que ela tenha uma margem de cima de 200 pixels. Vou salvar. Vamos dar uma olhada ali. Vamos dar um F5. Beleza, vai ficar um pouquinho mais parecido. Agora, vou voltar ali no meu código e vou fazer o seguinte. Dei um espaçamento, né, uma margem, de cima para baixo. E agora eu vou dar um estilo naquele input, né? Aquele input lá, ele não está nada parecido com o input do Google. Lembrando, input é aquela barra que você digita, que o usuário interage através de escrita de texto. Né? Se você analisar ali no site do Netflix, por exemplo, tem aquela barra de busca, aquilo é um input. No Facebook tem aquela barra de busca, aquilo é um input. Aquilo que você escreve um post no Facebook é um input. Então eu venho aqui no input e vou colocar alguns estilos nele, né? Eu já tenho aqui alguns estilos e eu vou dar uma explicada em quais são esses estilos. Width, em inglês, é largura. Então eu quero dar uma largura nesse input de 400 pixels. Como que você sabe que 400 pixels vai ficar legal? Cara, isso daqui é tentativa e erro. Você vai lá, coloca 100, atualiza, vai lá no browser, dá F5, vê, ficou pequeno. Volta pra cá, aumenta um pouco, vai lá, atualiza, fica pequeno. Como eu já preparei, eu vi que 400 fica um tamanho legal de largura e aqui o weight é a altura. Então, 40 pixels de altura. Border.
Borda radius é o arredondamento da borda. Então eu coloquei de 20 pixels. Então ela não vai ficar quadradinho que nem era antes, ele vai ficar arredondado. E esse 20 pixels é o arredondamento bem parecido com a busca do Google. Border width, que é a espessura da borda, eu coloquei ela de 1 pixel. Você vai ver que vai ficar bem legal. Salvo, entro lá no meu Google, dou um F5 e olha só que legal. Basicamente, a gente clonou o Google ali. É claro que falta bastante funcionalidade, falta algumas coisas, mas visualmente é bem parecido, né? Ó, bem parecido, né? Isso em uma aulinha você já pode mostrar aí para todo mundo que você desenvolveu o front-end igual do Google. Bom, espero ter ajudado. Na próxima aula a gente vai aprender mais coisas, então tem bastante coisa que vocês aprenderam agora. Dá uma estudada, pergunta nos comentários qualquer coisa, que na próxima aula a gente vai aprender mais coisas, tá bom? Até mais, abraço.